ao vivo com a live Como Despertar a Sua Criatividade para uma Vida Próspera de Verdade. Com uma convidada muito especial, Fabrícia Carini, arte terapeuta, que estará comigo ao meu lado na próxima turma da imersão Ser Mulher, Manifeste Sua Alma Criativa. Seja muito bem-vinda para vocês que vão entrando aqui. Muito bom ter vocês comigo nesse encontro, nesse sabadão, 11 de outubro, 10 da manhã, para um encontro que vai falar sobre outubro é o mês das crianças e nós vamos falar sobre criança interior, sobre criatividade. Se você está chegando, já fica aqui porque essa live promete, promete. Fabrícia já entrou aqui. Quem está entrando já só me confirma que o meu volume tá bom, meu som tá bom, tudo certo? Então sejam muito bem-vindas, já vamos mandando aquele aviãozinho para quem quiser chegar aqui com a gente. Bom dia, Sinara, que bom ter você aqui, Maitê, Silvana, Mari, que delícia receber vocês aqui. Se você está aqui assistindo a gravação, você avança um pouquinho para frente, porque o Instagram tem demorado um pouquinho para entregar. E aí você avança um pouquinho, mas não sai daqui, fica aqui com a gente. Carol, que bom, seja bem-vinda. Joyce, que delícia ter vocês aqui. Fabrícia, a hora que você quiser pedir para entrar ao vivo, para eu conseguir te adicionar. Hoje, essa live vai falar sobre como despertar a sua criatividade para manifestar uma vida próspera. E aí, quando a gente olha para a criança, a gente já imagina, né, aquele arquétipo da leveza, da alegria, né, da criatividade. Outubro é o mês das crianças, então a gente vai unir aqui esse tema. Vamos unir também com o porquê que nós idealizamos e vamos realizar esse encontro de arte com cavalos, que eu nunca vi ninguém fazendo igual, me arrisco aqui a dizer que é inédito, né, com arte terapia, né, telas, tintas, vinhos, cavalos e mulheres. Gente, tem mistura melhor. Não tem mistura melhor, né? Imagina só que lindo. Fabrícia pediu, eu vou receber aqui a Fabrícia. E aí eu quero saber de vocês. Vamos lá. Ela deve estar entrando já, que eu aceitei. Oi, Lu. Oi, Fá. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Como é que tá me vendo aí? Não sei se estou em cima, estou embaixo, tá ok? Você está embaixo, mas está ótimo. Tá. Se você quiser subir um pouquinho a sua câmera, porque está cortando um pouquinho a sua testa. Pois então, vou É fazer sempre isso. assim, né? A gente Vamos levantar. Adaptar, né? adaptar, só um pouquinho, só para não ficar cortado. Deixa eu ver. Acho que eu posso ficar Você mais levanta longe e também. eu abaixo. Tá bom assim? Tá ótimo, tá perfeita. Tá ok. Maravilha. Vocês estão vendo bem? Tá tudo certo? É legal que você foi mais para longe, porque os comentários não cobrem o teu Sim. rosto, né? Fica até aqui o queixinho. Uhum. O Maravilha. som tá bom? Não tá longe o microfone? Não, ok. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Vamos começar a chegar aqui algumas pessoas que certamente talvez não me conheçam. Então, eu quero me apresentar. Eu sou a Luciana Caldas, eu sou mentora de autoconhecimento voltada para mulheres, né? Sou terapeuta. Eu também eu me intitulei como criadora, porque a criatividade é algo que eu tenho colocado como foco para que ela fique cada vez mais aflorada. Eu sou criadora de experiências terapêuticas exclusivas, personalizadas, assim como a próxima que a gente vai realizar no próximo sábado, Fá. A gente vai estar juntinha no dia 18 com a imersão Ser Mulher. Mais pro finalzinho a gente vai falar, vocês vão entender o porquê que a gente idealizou essa imersão, Manifeste Sua Alma Criativa, e o que essa live de hoje vai mostrar para vocês, né, do porquê que nasceu essa ideia e porquê que tem
tudo a ver. E aí agora eu quero contar também que eu convidei a Fabrícia para essa live justamente porque ela vai estar comigo, ao meu lado na imersão. Fabrícia, arte terapeuta, vou passar a palavra para você, se apresente. Então, bom dia a todos que estão aqui. Fico bem feliz pelo convite da Luciana. Sou arte terapeuta, especialista em dependência química. Também sou terapeuta de adolescentes e idosos, trabalho com artes, né? O que esse encontro com a Luciana me trouxe? Essa alegria de estar manifestando essa criatividade através da arte terapia. E vocês vão se surpreendendo na nossa fala aqui, como que isso é tão intrínseco do ser humano. Todos nós somos criativos, mas em qual momento isso deixa de existir, né? Então, a gente vai trabalhando aqui, vamos falando sobre o tema. Vamos lá. Exatamente. O nosso papo de hoje, ele é justamente sobre algo que muitas de nós, mulheres, tá? Claro que estou falando de mulheres porque é o meu maior público, pelo menos. A Fabrícia é o meu único público, na verdade. A Fabrícia ainda é mais, né, mais, como que pode falar? Trabalho com vários públicos. Trabalho com vários públicos. Uhum. Mas como a imersão que a gente vai conduzir é para mulheres, né? Imersão Ser Mulher, vocês vão me ver falando muito aqui para mulher, mas eu vou tentar, né, não ser ser mais genérica nesse ponto. Mas quando a gente cresce na nossa vida adulta, principalmente, a gente percebe muito esse bloqueio, né? Muitas vezes, de uma forma que às vezes a gente nem sabe se existe ainda, né? Esse bloqueio. E muita gente ainda acha que criatividade é pintar, como que eu posso dizer? Desenhar, fazer algo artístico. Mas eu acredito que é muito mais do que isso, né? Então, Fabrícia, o que é para você criatividade? Então, assim, esse tema da criatividade é um tema que toca a alma da arte terapia e a alma e o coração, né? Porque essa questão da criatividade, muita gente acha que ela é um dom, né? Algo a ser aprendido, mas não. A criatividade é intrínseca ao ser humano. Todos nós somos criativos. Só que em algum momento isso vai se perdendo ao longo da vida. Porque quando a gente nasce, a criança ela é criativa, ela é espontânea, ela é autêntica, isso é expressão. Né? E a criatividade ela é essa expressão do divino na gente, do sagrado. Né? Em que momento isso acaba se dissolvendo ou se escondendo? Com a rotina. Né? A rotina vai tirando a gente essa forma expressiva de estar encontrando a criatividade nos pequenos detalhes. Então, esse canal, a arte terapia é essa ponte, né? Ela vai manifestar a criatividade aonde? A criatividade é através da arte que vem a manifestação da alma. Então, a criatividade ela ultrapassa toda essa parte que é material e ela sim, ela é uma ferramenta que expressa tudo aquilo que está dentro da gente. É a nossa ponte entre o consciente e o inconsciente. Ah, mas eu não consigo, eu não sei pintar, eu não sei fazer nada de bordado, eu não sei fazer argila, eu não consigo, eu não sei o que é ter uma vida criativa. Todos nós sabemos. Só que o controle, o julgamento, a autocobrança, o medo vai nos bloqueando e isso vai também atrapalhando o fluxo da vida, porque a gente não precisa despertar a criatividade. A criatividade está dentro de nós e a vida vai encontrando isso, a maneira como a gente vai desbloqueando esses momentos e tendo uma vida mais criativa e simbólica. Porque nós somos seres simbólicos, nós somos seres ritualísticos, né? Eu acho que esse combo da imersão com cavalos e arte-terapia, ela toca fundo nesse sentido, da presença e a manifestação daquilo que a gente nem sabe que existe dentro de nós. Exato. O que eu venho percebendo, e aqui eu já vi que algumas alunas da imersão, de outras turmas da imersão já estão entrando aqui, é que o cavalo, eu falo muito isso, ele é um espelho da alma. E aí, quando você fala que a criatividade é uma. A gente pode entender, pelo que você falou, que a criatividade é uma linguagem da alma. Isso. Então, é como se o cavalo conseguisse acessar algo em nós que está ali na nossa essência. Uhum. E aí, por isso que eu gosto de trabalhar, de trazer, de conectar o tema criança interior com criatividade, porque quando que a criatividade começa a ser silenciada? Uhum. Quando a gente começa a entender, a interpretar
as reações do mundo externo, quando a gente começa a perceber que você faz... Eu tô com uma gatinha aqui do lado, ó. Daqui a pouco ela vem aqui para cima. É o Quando a nosso gente começa... coterapeuta. Coterapeuta, assim como os cavalos. Exato. Quando a gente começa a entender que algo que eu faço, então eu sou criança, eu fiz um desenho, quando eu vou mostrar para um adulto, e de repente o adulto fala, nossa, mas o que é isso que você fez? Tipo, critica, já começa a se fechar, né? Na escola, com bullying, com tantas coisas. Então, quando a gente começa a entender o julgamento, né, das pessoas sobre aquilo, sobre algo que nós produzimos, eu acho que isso começa é o que faz a nossa criatividade começar a ser silenciada, né? Ficar, eu vou dormir, deixa eu ficar quietinha aqui, porque daí eu me protejo. Sim. E é uma castração, né? Uma castração social. Todas as vezes que a gente vai se manifestar criativamente, por exemplo, o Instagram é algo a ser comparado, né? Então, quando eu comparo que a minha capacidade é diferente do outro, eu vou castrando a minha criatividade. Porque eu não sou criativa, porque eu não sou bonita, porque eu não sei falar bem, porque eu não me arrumo, porque eu não me maqueio, porque eu não sou igual à pessoa que está falando. E isso vai castrando e podando a nossa maneira de se manifestar. Então, esses bloqueios da autocobrança, da comparação, vai matando a nossa criatividade, que ela pertence. Quanto mais autêntica e mais verdadeira nós somos, mais criativa nós nos tornamos. E a vida vai fluindo melhor. E aí é que entra a questão da prosperidade criativa. Você falou de uma palavra, assim, que eu já ia falar, só não quis te interromper, da autenticidade. Né? Você sabe que o movimento que eu costumo trazer muito à tona é esse movimento da mulher de verdade. Da mulher ser autêntica, ser quem ela nasceu para ser, independente do que os outros esperavam dela, esperam dela. Então, justamente em todas as imersões que eu fiz até hoje, que eu conduzi até hoje, com os cavalos principalmente, mas também pela metodologia da Louise Hay, que tem uma visão bem específica sobre criatividade, que eu também quero trazer aqui, é justamente esse reencontro com a essência, esse reencontro com aquela menina, né? Isso é algo que vem sendo já trabalhado e despertado, e que com esse foco na criatividade, na arte, eu acredito que vai potencializar, porque vai se tornar o símbolo. A gente vai conseguir entender, né? A arte faz isso, a produção artística faz isso, né? É um viés da criatividade que consegue demonstrar aquilo que está latente dentro de nós, né? Uhum. O que eu falei que eu queria conectar com Louise Hay, e aí eu vou pedir para todas que estão entrando aqui, para todas as pessoas, tiver alguma dúvida, tem um botãozinho aqui embaixo que tem um ponto de interrogação. Pode fazer perguntas aqui para mim, para Fabrícia, que daí no finalzinho a gente pode reservar uns minutinhos, né, Fá, para Sim. responder para vocês. Algo que eu sinto que vale colaborar até então, eu tinha essa visão antes de entrar para esse universo do autoconhecimento e de ter esse olhar para a essência da mulher, para a autenticidade. Eu entrei pela porta de Louise Hay. Né? Louise Hay escreveu o livro Você Pode Curar Sua Vida, que fala sobre manifestação. E quando ela fala de manifestação, ela fala dessa força criadora, né? Que nós somos como centelha divina. Então, se Deus, que está acima de tudo e de todos, criou esse planeta. Eu não vou entrar em vertentes religiosas aqui, Sim. né? Enfim, mas existe o universo, existe Deus, existe uma força, existe uma fonte maior. E nós temos parte somos parte dessa fonte. Então, a mesma energia criadora, a mesma força criadora, numa proporção menor, também existe dentro de cada um de nós. Então, quando nós nos conectamos com a nossa essência, com a nossa autenticidade, a gente está se conectando com essa força criadora de manifestar, né, na prática, uma vida próspera. E aí, Fá, eu te perguntei qual era a tua visão sobre criatividade. Qual é a sua visão sobre prosperidade? Então, a minha visão sobre prosperidade, Lu, ela é longe do ter mais, do correr mais.
do fazer mais, do produzir mais. Muito pelo contrário. Né? A minha visão de prosperidade é viver o fluxo da vida de forma natural. Né? Essa energia criadora que você mesmo falou, assim, essa fonte criadora, esse ser superior, Deus, ou como a pessoa acha que pode nomear na vida dela, o que faz sentido para ela, é esse canal. É isso que vai, porque a prosperidade é muito confundida com o valor material. E nós não falamos somente, porque são muitas outras dimensões. Né? Então, a prosperidade, ela tem a prosperidade espiritual, tem a prosperidade de vida, o fluxo da vida vital, assim, seguindo e confiar, principalmente confiança. Né? Quando a gente confia na vida, a gente acaba desbloqueando esse fluxo da prosperidade. E como o próprio Luiz Hay fala, né? A manifestação criadora. Então, para mim, assim, a prosperidade ela é muito além do que ter mais. Né? Ela é só uma consequência do fluxo da vida acontecendo. Seria viver Isso. um relacionamento próspero, Uhum. viver uma rotina próspera. Uhum. É isso. Né? E o que é isso, né? Como que eu consigo viver com tantos bloqueios? E aí que tá, essa manifestação. O que o cavalo, né, Lu, assim, acho que tu pode trazer até mais sobre isso, mas assim, eu vou falar da minha experiência, assim, olhando de longe. O que o cavalo, ele vai trazer para a arte-terapia junto nessa imersão, né? A presença. A presença. O sentir, né? A alma sentindo naquele momento, é a expressão, porque o cavalo, ele não pensa no futuro. E na arte-terapia a gente não trabalha com o futuro. A gente trabalha com o que acontece, a manifestação do presente. Ela atravessa aí e também assim, a manifestação do não verbal. Né? A gente não está falando de verbalizar, diferente do setting terapêutico, onde a gente precisa falar, na psicoterapia a gente precisa falar o que a gente sente. Numa imersão com cavalos e também na arte-terapia, a gente trabalha com essa ponte do inconsciente para o consciente e a gente vai trazendo esse não verbal. E aí, o que a prosperidade tem a ver com isso? A criatividade. Né? Quando a prosperidade nasce de uma vida criativa. A gente vai criando estratégias cada vez melhores para poder ter capacidade de lidar com os nossos problemas de forma criativa. Porque se eu ficar em volta do meu trauma o tempo inteiro me bloqueando, eu não consigo, eu não sei, eu estou doente, a minha mente não me acompanha, o meu corpo não me acompanha, porque eu tive isso, tive aquilo. Ok, os traumas existem, mas eu não sou meu trauma. Ninguém é. Então a gente precisa entender e atravessar isso de forma criativa, consciente, né? Dentro daquilo que a gente pode fazer. E isso só o autoconhecimento consegue. Então, o despertar a criatividade é uma criatividade para a vida pessoal, para o seu autoconhecimento, para a sua própria evolução enquanto ser humano, enquanto ser mulher, no caso, mas também uma criatividade para encontrar soluções até mesmo no seu âmbito profissional, no seu trabalho, na sua profissão, né? Na sua maternidade. Julia Cameron, que fez o livro O Caminho do Artista, ela fala que a criatividade é um dom espiritual. Né? Que esse caminho, essa ponte do fluxo da vida. Né? Então, quando a gente bloqueia isso, a gente também está bloqueando o nosso caminho espiritual. E esses bloqueios acontecem por vários motivos. Né? E é uma corrente que vai se cessando a partir do momento que a gente vai se castrando, que é a sociedade, os traumas, os relacionamentos. Tudo isso vai condicionando a gente ficar mais bloqueada e não ter essa vida travada realmente. Exatamente. Eu costumo dizer que a vida sempre diz sim. Sempre diz sim. Então, se a gente entra num padrão de autocobrança, de negação sobre a própria capacidade resolutiva, a nossa própria capacidade criadora, se a gente entra num padrão de autocrítica, de baixar nossa autoestima, nossa autoconfiança, de não se sentir capaz, de fato, de estar entre outras pessoas, de apresentar as suas ideias, porque criar tem a questão não verbal, né, da criatividade, da arte, da linguagem, da mímica, do teatro e tudo que a gente pode imaginar dentro dessa expressão artística não verbal. Mas tem a criatividade verbal,
de você recitar um poema, de você escrever uma música, cantar uma música, de você falar, dar uma palestra, criar uma metodologia. Aí falo eu, né, que estou sempre criando novas experiências. Então, a criatividade, de forma prática, ela entra em tudo isso. Então, quando a gente fala sobre despertar a alma criativa, acho que significa despertar a sua maior potência de ser quem você nasceu para ser, quando você foi criada. Então, se você foi criada num fluxo e aprendeu a ser quem você é, a estar no mundo, a se comportar no mundo, para ter determinados resultados, né? Eu trago muito a analogia da árvore, Fá, que é uma analogia que fala sobre as raízes serem a sua base, serem o seu ser. O caule ser justamente a sua ação no mundo, e os galhos, as flores, os frutos, os resultados, as relações, o dinheiro, o sucesso, a carreira, os filhos. Mas tudo começa na raiz, só floresce tendo uma raiz, né? E uma árvore, quanto mais ela cresce para fora, mais ela cresce para dentro. Só que a nossa raiz, ela vem da nossa infância, da nossa base familiar. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Qual é o ambiente em que eu fui gerada, em que eu fui criada, os ambientes, né, de forma geral, onde eu frequentava, o que eu via, o que acontecia, quando eu expressava a minha criatividade, como que eu era vista? Eu era vista? Eu era acolhida? Eu era valorizada? Então, o ser vem com toda essa bagagem. Então, E assim, né, Lu, e se esse ambiente não é favorável, se essa raiz ela não é favorável, o que que eu faço com isso? você age no mundo Eu preciso fortalecer a minha raiz. Eu na preciso dor, na na dor. raiva e os Exatamente. resultados que você tem. Então, fica até uma pergunta para quem está aqui ao vivo com a gente responder. Quais são os resultados? A gente pode fazer um autodiagnóstico da nossa vida pelos resultados que a gente experimenta na vida. Então, quais são os resultados que você tem? Como está a sua vida pessoal, sua qualidade de vida? Você tem tempo de descanso? Você tem hobby, atividade de lazer? Sabe aquele mapa, aquela roda da vida do coaching, aquela ferramenta que tem as 4 grandes áreas e 12 Sim. pequenas? Acho que a maioria das pessoas já fez esse exercício. É um exercício que eu muitas vezes trago, né, para os meus processos. Porque é uma fotografia, um diagnóstico de como tá a tua vida hoje. E aí, se você experimenta algo que não tá como você gostaria, poxa, eu vivo um relacionamento, mas ele não tá muito bom. Ou, nossa, eu tô sozinha há anos que eu não consigo me relacionar de novo. Nossa, eu só vivo padrões de relacionamentos abusivos. Ou, poxa, eu tô numa profissão que eu não sou valorizada, eu sofro assédio do chefe. Enfim, olha para sua saúde física também, doenças. Olha para toda a sua vida e vê quais são as áreas. Você olhando para isso, você já consegue fazer um mergulho de volta. Primeiro, autorresponsabilidade. O que eu tenho feito para ter gerado isso? E por que eu tenho feito isso? Né? Como eu fiz? E aí a gente olha para a base. E aí a gente precisa olhar para a base e cuidar da base. Isso. Né? E olhar principalmente com compaixão, né, Lu? Assim, na verdade, o que a gente faz, olha para isso, nos descaracterizando, né? Achando que nós não somos merecedoras e que a vida tá difícil para mim porque aconteceu isso, isso, aquilo. Então, entrar nesse lugar do não merecimento, porque tudo que aconteceu me deixou assim, é um caminho fértil para não ser criativo, né? Para não despertar o que é melhor de ti, a autenticidade, a tua verdade. Claro que isso é um caminho a ser aprendido, é um caminho a ser reconstruído, é um caminho muito cuidadoso e um caminho a ser guiado também. Exato. Que sozinha não tem condição de chegar num lugar desse. Então a gente precisa olhar e como que eu estou construindo a minha vida futura. O que eu estou plantando? Plantando saúde? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Né? Então, muitas coisas que a gente precisa pensar sobre. Vou pegar esse gancho do tempo que você está falando, Fá. Porque quando você trouxe, né, sobre onde os cavalos entram nesse trabalho com a criatividade, onde a criatividade entra nesse trabalho com os cavalos, a gente precisa falar da presença, e presença é tempo.
É tempo de qualidade, tempo de estar presente. A capacidade que os cavalos têm de estar no aqui e agora é o que garante a sobrevivência deles. Porque eles estão ali, aqui e agora, observando tudo, sentindo tudo. Quem aqui já se aproximou de um cavalo com medo ou muito agitada e o cavalo se afastou de você? Euzinha. Eu sempre falo que o cavalo não me obedece. Ele não me obedece. Ele Ai, faz o que ele quer comigo. Isso dá pano para manga para a gente entrar num tema de maternidade, sabia? Mas Então, assim, eu percebi o quanto eu precisava trabalhar questões de limite, de liderança, quando eu comecei a ter dificuldades há um tempo atrás, alguns poucos anos atrás, inclusive, em relação aos cavalos, porque como eles estavam reagindo, eu olhava e falava, opa, o meu estudo e a minha decisão de trazer os Camari, quem nunca? Polly, que bom que você está aqui, obrigada por estar aqui. Obrigada pelo elogio do lindo trabalho. Então, a minha decisão de trabalhar com os cavalos veio justamente disso, do quanto eu cresci e experimento hoje. Ainda tenho muito para crescer, óbvio, né? Não sou uma profissional do cavalo, né? Mas nasci no meio do cavalo. E aí é algo curioso, porque eu estou fazendo uma conexão entre ser do universo do cavalo há 44 anos e ser do universo terapêutico há 10, 11 anos. Desse trabalho com mulheres há 5, mas eu, dentro da prática de psicopedagoga, neuroeducadora, já, né, há mais tempo. Então, eu estou trazendo o que tem de melhor daqui com o que tem de melhor daqui, como um ajuda o outro, como a gente pode, de fato, criar algo, e é o que eu estou criando, já criei, estou sempre aprimorando, e a gente vai fazer algo inédito juntas, de trazer telas, tintas, vinhos, mulheres com os cavalos, justamente para trazer esse bem maior externo na nossa vida aqui, porque o bem maior interno é a nossa essência, a nossa alma criativa. O bem maior externo é o tempo de vida. E o tempo de vida se ganha com presença. Então, por que os cavalos estão sempre ali no momento presente? Porque eles estão atentos, o que está acontecendo, eles são presas, né? Então, qualquer sinal de perigo que eles sentem, eles já reagem. Então, se você se aproxima dele com medo, ele vai achar que, opa, tem alguma coisa errada aqui que pode acontecer, né? E ele já vai fugir, certamente. Quando você me convidou, Lu, assim, para fazer essa imersão, eu fui entender o que eu poderia contribuir para o universo do cavalo, né? E para essas mulheres que vão estar lá junto com a gente. Eu acho que, primeiramente, eu fui descobrir o que ele poderia contribuir para mim, né? E uma das coisas que me trouxe foi o silêncio, o silenciar, né? Então, assim, o silêncio da mente para poder expressar. E o cavalo, além do presente, esse ato de observar, ele tem esse silêncio interno. Uma das dinâmicas que eu conduzo se chama a voz do silêncio, e você nem sabia disso. Ah, então, ó, como, viu? Então, assim, isso trouxe para mim essa coisa do silenciar essa mente para a expressão. E a arte-terapia é isso também, a gente trabalha com silêncio. Por mais que tenha, eu sempre gosto de utilizar a música instrumental, para a gente, se realmente ela passar, ela ultrapassar o nosso corpo, ela atravessar o nosso sensorial, né? E eu acho que essa união do cavalo com a arte tem isso, desse atravessamento do sentir. Exato. Né? Dá significado para a dor, dá significado para o amor e para a alma ao mesmo tempo. Né? Então, eu fiquei pensando assim, o que ele pode contribuir para mim, principalmente, para que eu consiga conduzir essa imersão de uma forma verdadeira, né? E que realmente toque o que precisa tocar e manifeste o que precisa manifestar. Exatamente. E algo que, assim, que é bem importante de falar, né, Fá? Você falou do sentir, né? Dos sentidos. O silêncio aguça os outros sentidos. Se você não está falando, você está ouvindo, né? E os cavalos, eles têm eles têm mais que 5 sentidos, né? Porque
eles conseguem perceber através do cardíaco. Você sabe que eles vibram, né, na frequência do amor universal. E o coração dos cavalos tem eles alcançam um campo, eles são 5 vezes maior do que o coração de nós, seres humanos, e eles alcançam um campo de 8 metros até. Então, eles conseguem a vibração que o coração emite, que é a frequência cardíaca, e a gente fala de energia dos chakras, não quero nem entrar muito nessa questão, mas, enfim, eles emitem uma energia, eles têm um campo muito maior energético do que o nosso. O nosso alcança 40 centímetros, é bem mais reduzido, né? Bem menor. Só que o campo deles conecta com o nosso. Então, eles conseguem sentir as nossas emoções através da vibração, através do solo, porque o solo é um condutor de energia, e aí a gente pode entrar também nessas questões da natureza, do grounding, né? Grounding, que é uma técnica de ficar descalço, de aterramento no chão. Então, por quê? Justamente por isso. Então, entra aqui a neurociências explicando essas questões, né? E, além disso, existem outros campos de informação que eles acessam, né? Que são chamados de campos mórficos. Então, eles conseguem acessar, e aí eu tenho debruçado meus estudos um pouco mais para esse lado, para conseguir compreender como eles fazem isso, mas eles acessam informações que estão no nosso inconsciente, através de tudo isso. Então, o quanto de informação eles estão recebendo Também. e devolvendo para a gente como um espelho. Então, tem mulheres que chegam lá, Ari, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. A Ari está indo pela 3ª vez para a imersão Ser Mulher. Você vai conhecê-la, você vai... Nossa, vocês vão super se conectar. E tem mulheres que chegam lá, e a Ari é testemunha disso, a Mari também, né, que trabalha na minha equipe, mas já foi a primeira turma como aluna, inclusive, depois ela veio para a equipe. E o quanto as mulheres chegam lá e transbordam emoções que elas nem sabiam, e elas falam, não consigo explicar por que eu tô tão emocionada. Não precisa fazer sentido, precisa sentir. Só isso. Porque as emoções estão aqui, né? E aí Louise Hay fala lindamente sobre isso, para serem expressadas. As emoções foram feitas para sentir, né, Fá? E sabe o que é bom disso tudo, Lu? Assim, ó, em épocas, em momentos da vida, né, que a gente está cheia de tecnologias. A gente está falando aí de IA, a gente está falando de dispositivos, aplicativos, computadores quânticos. O que a gente está trabalhando, o que a gente vai trabalhar na imersão são coisas simples. E aí muitas pessoas podem olhar e falar, mas por que eu sinto que a gente está nadando contra a maré? Não, pelo contrário, um resgate. Muito pelo contrário, é um resgate do sentir. Não, porque o que essas tecnologias fazem? A gente sai para fora. Sai para fora da gente mesmo. Nadando contra a maré, eu falo da maioria. A maioria das pessoas está cada vez mais mergulhado nesse universo tecnológico que tira você a maior preciosidade da vida, que é o tempo, e que é a presença. Portanto, quando eu falo estamos nadando contra a maré, é porque nós estamos proporcionando um espaço de pausa, de cura, de conexão, de presença. Então, quem vem para uma imersão como essa, quem se permite, merece, parabéns. Como você merece parabéns por ter aceitado vir colaborar comigo, como eu mereço parabéns por ter tido coragem, sabe? Sim. De num mundo que tantas experiências digitais estão sendo oferecidas e criadas, e eu estou oferecendo um espaço de experiência presencial. De olhar no olho, de tocar, de sentir, de olhar para um cavalo, de abraçar um cavalo, de fazer um detox total. Sim, que é o cheiro, a respiração, o toque, a presença, o estar diante da natureza, né? E podendo sentir mesmo, e expressar. Olha, vou te dizer que as telas que vão surgir nesse dia serão inéditas, únicas e insubstituíveis, porque cada mulher vai fazer a sua tela de forma sentida, não reproduzida. Né? A diferença de algo que você vai comprar pronto, vai lá e pinta, como esses livros que a gente vê, que as pessoas chamam de arte-terapia, mas não é.
Sim. né? Então, assim, é uma forma de expressão autêntica daquilo que você está sentindo naquele momento e o que o cavalo está se transmitindo. E a gente vai ter uma surpresa Ex- também sobre isso. exatamente, Fá, exatamente. Ah, eu tô aqui só imaginando você, né, trazendo toda essa possibilidade, né, de da mulher se expressar num lugar que eu acho que é bem interessante falar isso, livre de julgamentos, num espaço seguro. Eu falo que é um espaço, as imersões são espaços seguros e sagrados, né? Eu gosto de falar isso porque a gente está em meio à natureza, que já é um espaço onde Deus se manifesta em qualquer lugar que você olha, se você, mesmo que você não olhe, que você feche os olhos, mesmo que você não ouça, que você sinta. Então, é um lugar de profunda expressão. E uma pergunta que eu recebo sempre, que ninguém fez aqui ainda, mas que eu sempre recebo com esses nossa, dezenas de mulheres que eu venho conversando sobre isso, Lu, mas eu não tenho nenhuma familiaridade com tinta, eu não sei pintar, não tenho talento nenhum, sou uma negação, eu já tentei, não consegui, eu nunca tentei. É para mim isso. Lu, eu não tenho medo de cavalo. É para mim isso. Uhum, É, uhum. né, Fá? É, é muito comum a gente ouvir isso. Ah, eu não sei desenhar nem um boneco palito. Não é sobre Sim. isso. Um pingo de tinta na tela já quer dizer muita coisa. E eu sei que muita gente tem medo, dificuldade diante de uma tela em branco, com um pincel e uma tinta. O medo de errar é o que mais grita. E não é isso que a gente sente todo dia na vida. Eu acordo com medo de errar. Será que esse meu dia vai dar certo? Exato. E aí, quando você experimenta isso na arte, você consegue reproduzir na vida. Sim, aham. Atravessa, porque é uma nuvem, é uma cortina de fumaça, esse medo. E assim, quando a gente erra, a gente se permite a se livrar de um medo. Porque eu posso errar de novo, é um medo a menos. Então, Sim. se permitir errar, porque a perfeição, eu sempre falo aqui no Sessão Terapêutico, a perfeição é um caminho para o inferno. Você não faz nada enquanto você está condicionado à perfeição. Não se permite errar, não se permite acertar, não se permite se corrigir. E claro que isso vem de um monte de questões, um monte de cultura, da criação, do que eu tenho de história de vida, mas se livrar da perfeição e se permitir ao erro, se permitir ao inesperado, a espontaneidade, a autenticidade, como é o meu traço. Se a tinta é para mim algo que me traz descontrole, medo, se o meu traço é forte, se o meu traço é fraco, tudo isso é algo simbólico. Tudo isso é o quanto de medo eu tenho ali, que aí eu vou lá e faço um risquinho de tinta bem fininho, ou eu vou lá e faço um traço bem grande, ou eu vou lá e eu encho a tinta ou a tela de preto ou de verde. As cores falam muito, então assim, tudo é simbolizado nesse momento. Sabe uma coisa que eu acho bem Mas assim, a bacana? interpretação é única e intransferível daquele que está fazendo. Né? Então a gente vai percebendo muitas manifestações da arte potencializada com a experiência do cavalo. Também. E experimentada com eles também o resultado, né? Uhum. Por que que eu acho bem interessante falar sobre isso, né? Me perguntam, Lu, como são as dinâmicas? A gente vai para uma sala fazer a pintura? Não, a gente está ali com os cavalos, o tempo todo com os cavalos, né? E o bacana é você conseguir, o que eu acho assim, valioso demais, a gente conseguir entender, aprender tudo isso. E aí eu acho que vale aqui, eu tenho colegas terapeutas até que têm gostado de vir para essa imersão com cavalos Uhum. e que ganhariam muito aprendendo com você, como eu aprendo sempre. Ó, não falei que uma hora ela vinha. Sim. Uhum. Aprendendo com você sobre essa manifestação do que está aqui dentro, do que muitas vezes em clínica, dentro de um set terapêutico, ou de uma imersão, de um retiro, coisas que sutis que muitas vezes a gente não observa e a gente consegue começar a observar. E vale dizer, né, que a experiência da imersão ela foi criada para acontecer do sábado de manhã até o sábado finalzinho do dia. Durante todo esse período, eu e a Fá, e aí olha só, Sinara, essa fala que você colocou aqui, né? Eu mesma sou uma que não tenho talento para desenhar. Eu imagino quantos outros talentos você não tenha
ou você não tenha despertado, ou que você não sabe nem que tem e que pode ser manifestado, ou porque muitas vezes o óculos que você está vestindo de o que é um desenho bonito ou não, tudo, né? Não seja. Você pode trocar a lente, talvez, da forma como você vê tudo isso. Então, são tantas possibilidades que a gente consegue trabalhar. E aí, o que que a gente criou, eu e a Fá? Porque eu trouxe um desafio. Gente, eu trouxe desafio para a Fabrícia. Vocês não sabem como que eu sou. Olha só. Tanto que para o ano que vem, muito certamente, para as imersões, para a imersão Ser Mulher, para esse produto, né, vamos colocar assim numa caixinha, não vai ter nem opção de um dia. Porque a opção de final de semana, eu falei para a Fabrícia, eu falei, Fá, eu já faço de um dia, então vamos fazer tudo isso em um dia. E a gente respirou fundo, tá bom, vamos. E vai acontecer em um dia, vai ser lindo, porque são duas mulheres criativas, terapeutas, Sim. que tem, assim, sabe aonde a gente quer chegar com vocês, então vai ser lindo, maravilhoso. Mas aí eu falei para ela, e para quem quer passar o final de semana, para quem gosta de se desconectar e quer de fato viver uma experiência de desconexão do mundo externo para conexão, reconexão com o mundo interno. E aí, para quem quiser ficar para o domingo, só que só tem 2 vagas. Você sabia, Fá? Só tem 2 vagas agora disponíveis para a Pro imersão de final de domingo. semana. Para o domingo. Para a imersão de sexta a domingo. Uhum. Porque essa a gente nem divulga. Se você for no link da bio agora e você clicar no link que está na bio, você vai ver que só tem a opção de um dia. Não precisa ir agora, tá? Não saiam da live. Não deixem a gente aqui. Depois vocês vão lá. Tem a opção só para um dia. E algumas mulheres que eu sinto que vão se beneficiar muito do aprofundamento, porque no domingo, primeiro que a gente à noite vai ter uma noite de vinho, conversa, né? Enfim, muito gostosa, descontraída. Rola também uma pintura de taça. Rola também uma pintura de taça. Talvez. Bora, ó, inventando agora, mas eu aceito as modas. Eu aceito os desafios, porque quem inventa moda, eu aceito. Gostei. E aí, no domingo, vai ter. Vocês vão viver, não é nem ganhar, né? Ganhar 2. Ai, Carol, eu não vou nem falar nada, viu? Que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Venha pro domingo também, para ficar. Olha, vai ficar. No domingo, vocês vão passar. A gente vai ter uma meditação de manhã, de abertura do dia, para a gente já se conectar com a gente. Vocês vão passar, cada uma dessas mulheres, com a Fabrícia, para elaborar, para ampliar o aprendizado sobre si do processo que foi vivido no sábado. E talvez até da pintura da taça, porque vai saber o que vai sair ali também, né? A gente amplia a manifestação que saiu ali artística, né? Vamos ampliar individualmente com quem desejar, né? Para trazer os temas que vão surgindo ali, porque são temas do inconsciente. E aí, exato. O que vem com isso, né? E aí, depois que fizer essa sessão com a Fabrícia, vem comigo com os cavalos. Aí vai ser eu e essa mulher maravilhosa, já com a mente, com a alma já criativa, despertada, desperta, para os cavalos, para desbloquear o que precisar desbloquear ali ainda, para avançar e voltar para a vida, colocando em prática, porque não adianta a gente criar uma imersão, criar uma experiência que você não consiga sentir no teu dia a dia depois os benefícios práticos, né, Fá? Sim. É importante. Então, e é um fechamento também, né, Lu? Assim, porque você vai sair com aquela tela, você vai olhar ali, muitas coisas vão reverberar e essa tela vai falando contigo ao longo da semana, ao longo dos meses, né? O porquê que eu pintei dessa forma, por que eu usei essa cor, por que saiu essa imagem. Tudo isso, nada é controlado. Eu acho que esse é o maior medo. Nada é controlado. E aí a gente entra em alguns padrões que eu, pelo menos, identifico, e elas próprias se identificam das mulheres que chegam até mim, que é um padrão muito forte de perfeccionismo. E controle. E controle.
Esse é o E maior aí você desafio. tá ali com a tela na mão, com um pincel, com tintas. E como foi esse processo? E como está sendo experimentar isso na tua vida, né? Se permitir Uhum. errar na tua vida diária. E aí, Porque a todos gente... os dias é isso, né? Nós acordamos de manhã, nós temos praticamente uma tela em branco. Se você tivesse um pincel na tua mão, como seria o desenho da tua tela ao fim do dia? Exato. É esse caminho que a gente vai estar fazendo também, né? Então, essa possibilidade de estar criando estratégias para construir uma tela cada vez melhor ou não. Vai ter dia que você vai pensar assim, nossa, meu dia foi péssimo, se fosse uma pintura, isso aqui eu ia jogar fora. Van Gogh pensou isso várias vezes. E ele jogava fora, Nunca. porque Mas em tudo... vida, mas em vida nunca vendeu uma tela, só vendeu depois de morto. Mas a gente pode criar o nosso próprio legado e viver a vida aqui agora, porque a gente também Uhum. aprende com a vida dos outros, né? Das pessoas Sim. que passaram e com outros processos. Ó, Mari, acabei de pensar isso. É sobre isso. E uma coisa que é bacana até falar, que eu contei para uma das mulheres ontem, que eu estava conversando, fiz algumas reuniões ontem com algumas mulheres que têm interesse em vir participar dessa imersão, para explicar, para ver se é o momento até mesmo de vir para essa experiência mais profunda. E aí, o que que foi, o que que eu falei, né, Fá? Que a gente tem um encontro, eu não lembro nem se eu alinhei isso com você, mas eu sempre ofereço, depois de cada turma da imersão, um encontro online, depois de 15 dias, mais ou menos, para ouvir, para trazer um momento para reviver, relembrar, né? Eu trago às vezes uma prática ou não, só para ouvir um espaço de escuta. Como foi para você esses 15 dias, 20 dias, às vezes dá um mês, porque a gente tenta bater, como as turmas são muito pequenas, né? Eu gosto de trabalhar. Se a gente fosse. A gente está no universo de presença de vida real, mas no marketing digital, no universo digital, se fala um premium, né? Premium. Uhum. É uma experiência premium, porque são para poucas mulheres, Sim. né? Então foi criado para isso. Eu gosto de conduzir para grupos menores que a gente consegue dar atenção. Um grupo menor ainda para o final de semana é completo. Para o domingo, porque tem limite, né, de Uhum. tempo do individual, né? Mas o sábado um pouquinho maior, mas ainda assim é um grupo intimista. Não é só vem, não, né? Então, até porque a gente gosta de mulheres comprometidas, autorresponsáveis, ou que estão dispostas a assumir essa autorresponsabilidade, sair do vitimismo e assumir as rédeas da vida, mas não de um jeito bruto, mas de um jeito gentil, de um jeito respeitoso, de um jeito... E isso eu tenho aprendido muito com os cavalos. Aliás, eu preciso continuar os stories que eu comecei e não terminei lá, gente do céu. Sobre as coisas que eu tenho aprendido sobre conexão com os animais, né? Sobre o quanto a gente pode aprender a respeitá-los, até mesmo no processo do amance, da doma, né? Para que eles sejam ainda assim, para que eles façam escolhas, para que eles digam sim para a gente, Uhum. Muito né? interessante isso que você trouxe, Lúcia, essa questão até a parte do amance e da doma, né? Relacionando isso para nossa vida, por exemplo, né? O que, que eu preciso domar na minha vida? O que, que realmente eu tenho que tomar minha vida nas minhas mãos, né? Esse comprometimento. Sim. Então, eu acho que isso também é um aprendizado gigante. E quando a gente abre essa torneirinha da criatividade, por isso que é importante ter falado sobre esse grupo depois, né, o do pós, né, o que vai ser pós, porque quando a gente abre essa torneirinha da criatividade, a gente sonha mais e vão surgindo conteúdos que talvez a gente nem imaginava que teria dentro. Exato, Então precisa estar exato. sempre acompanhando esse processo para poder saber conduzir exatamente o que vai surgindo ao longo do caminho. E aí isso também é um domar a vida. Exato. Oscar Scarpati, que é um dos mestres, né, da Doma Índia natural, ele fala que amance a ti mesmo, para depois você pensar em amansar o cavalo. Você precisa saber se autorregular, se respeitar, se controlar de fato a sua confiança em você, a sua confiança no processo, os seus batimentos cardíacos. A gente fala, eu trago bastante isso lá sobre a coerência cardíaca, que são estudos enfim, pautados na ciência também sobre o poder
do coração, do respirar no coração, e o quanto isso se alinha com os cavalos, porque é o que faz a gente entrar em coerência com eles ou experimentar de forma mais rápida na vida, longe deles, aquilo que eles naturalmente nos proporcionam. Mas o quanto você pode aprender a se acalmar, a se amansar, né? A se preparar, se planejar para aquilo que você vai viver, ou pedir, ou sugerir para um cavalo, ou querer que ele faça para você. Então, primeiro você se amansa, depois você amansa o outro. E quantas vezes, né, Fá, você trazendo aqui esse ponto, né, da autoliderança, do quantas vezes a gente não tem a oportunidade, ou não se dá a oportunidade de dizer sim para as coisas que a nossa alma pede, para as coisas que a nossa essência pede. Na E a maioria gente das sai... vezes a gente não permite dizer isso sim. Porque coloca um cabresto na gente, a gente sai fazendo. Porque dói menos. Deixa eu respeitar, deixa eu seguir aqui que dói menos. Faz sentido? Dói menos ou eu preciso sobreviver, né? Então também é uma questão de sobrevivência, né? Eu me condicionar e aceitar aquilo que vem surgindo para mim porque eu preciso sobreviver àquilo. Exato. Mas quantas vezes você não consegue nem perceber isso? Então, quando você tá ali, e aí trazendo de novo, já vou deixar aqui o convite, tá? Para quem tá assistindo a gente até agora, ou para quem tá vendo a gravação, viver essa experiência da imersão Ser Mulher, desperte sua alma criativa, é algo que irá abrir o campo da criatividade, abrir e resgatar essa essência, essa pureza, essa parte da menina que muitas vezes ficou adormecida e só punida. Então, não é uma vivência onde a gente vai olhar com foco para as dores da criança, olhando a criança interior, que muitas vezes nos trabalhos que eu venho fazendo ao longo dos anos, nos meses de outubro, no mês de outubro, a gente traz dinâmicas com criança interior para olhar para as dores, olhar para os traumas. Mas a ideia aqui é, o que vier à tona através do trabalho com os cavalos vai vir porque é para ser trabalhado. Mas o foco não será em cutucar, é um dia para a gente se permitir fluir o que vier à tona e experimentar o lado positivo da criança, da nossa menina interior, né? Que é a criatividade, a alegria, essa expressão. Então, se você está vendo aqui, né, essa live ao vivo ou a gravação, no link da bio tem. Você já pode entrar e já clicar lá para se inscrever. Se você não quiser, não posso, não quiser não, porque eu acho que se você está aqui assistindo, você quer vir participar, né? Já gostou de mim, gostou da Fabrícia, já conectou, né, com essa ideia, mas talvez não possa, manda uma mensagem, já entra para a lista de espera. Falei para a Fá que no domingo a gente vai respirar fundo, vai encerrar, né, muito bem, e durante a semana a gente vai conversar, ver se tem novas datas, mas por enquanto não tem. É a única oportunidade para a experiência alma, que é dessa do final de semana todo. Por enquanto, temos somente 2 vagas, mas eu tô sentindo que daqui a pouco a Carol vai falar: Lu, vou dar um jeito. Vou ficar no domingo também, aí vai ter somente uma vaga. Então, fica o nosso convite, né? O nosso papel é criar e mostrar, disponibilizar, né? Oferecer a oportunidade. E o seu papel está em dizer sim, é para mim agora, sim, será que é para mim? Porque daí é a tua parte autorresponsável, né? De Se olhar e falar assim, permitir, né, Lu? Se permitir que a vida flua de forma generosa também, né? Porque... sabe uma coisa que eu acho que vale só para a gente tem 5 minutinhos aqui ainda, eu prometi que a gente não ia passar de 1 hora. Eu acho bem importante a gente falar, né? Muitas vezes a gente percebe que está vivendo no automático, percebe que está ali, que não tem tempo para nada, que a vida está passando, né? Olha, minha filha ontem completou 14 anos. Eu falei até nos stories, passou um filme na minha cabeça, porque são 14 anos em que eu fui muito presente, mas eu também tive momentos em que eu falo, nossa,
passou tão rápido. Será que eu aproveitei tão bem todo esse tempo? No meu coração, tá que sim, eu aproveitei, mas e se eu não tivesse aproveitado? E se batesse a culpa, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, e a culpa acompanha a gente a vida inteira? Mas o quanto muitas vezes, mesmo que você não seja mãe, que na tua vida você percebe que, nossa, tá passando rápido demais, mas você não para mudar isso, para você se colocar mais presente para tudo, para não chegar lá na frente, porque eu não sei você, Fá, eu vou até os 100 anos pelo menos, né? Eu preciso alcançar minha avó, que completou 100 em março. Gostaria. Então eu tô seguindo a cartilha dela, do vinho, da leitura, do estudo, Do do dar exercício aula. físico. Tem que seguir, A tem que gente seguir. tenta, a gente tenta, a gente tenta. É. Então, para chegar lá com meus 100 anos e se a minha mente, porque eu quero chegar saudável, com a mente saudável, olhar e falar, nossa, eu aproveitei tão bem, eu estive de fato presente. Mas o que que me faz ter a garantia, porque a gente não tem garantia de nada, mas o que que me faz ficar com o meu coração tranquilo? Porque eu coloco como prioridade na minha vida cada vez mais, e eu trabalho, quando eu percebo que eu não estou presente, eu trabalho para o que, que eu posso fazer, reduzir, eu já não dou aula à noite, as minhas lives à noite já não têm acontecido faz bastante tempo. Olha o horário da live 10 da manhã, né? Porque quando a minha energia para a noite eu tá, enfim, presente para outras situações. Então, quando você se permite viver uma experiência como essa, você está nadando contra a maré da maioria das pessoas que está encaminhando para um problema de saúde mental gravíssimo daqui a alguns anos. Mas hoje você já está aprendendo técnicas com nós duas, em meio à natureza, no Vale do Samurai, em Santa Isabel, com os nossos cavalos, os cavalos do Arajarque, que são os cavalos da criação do meu pai, que eu cresci, né, nesse universo. Com a Fá, que tá vindo de Itajaí, né, Fá? Sim, Santa Catarina. Santa Catarina vindo. A gente tem mulheres vindo do Rio de Janeiro, dá tempo ainda, não sei de que lugar. Se você tá aqui, fechando abas, Esté, fechando abas. Depois eu faço. Esté é uma querida maravilhosa que também está cogitando, né, Esté, tá? Para me dar resposta de vir participar no sábado. Ela é uma dessas mentoras, terapeutas, coaches incríveis também do método Heal Your Life, do método criado pela Louise Hay, que fala sobre rotina, enfim, tudo mais. Então você sabe, né, o quanto é importante a gente fechar essas abas e saber para onde eu vou direcionar, onde eu vou priorizar, onde eu vou colocar a minha atenção. E a gente você vai estar assim, se dando de presente vida, que é o bem mais valioso, tempo de vida. Verdade. Isso mesmo. É uma grande oportunidade. Fá, quer fechar com uma mensagem? Acho que sim, é essa permissão, né? A gente precisa dessa permissão para a vida. Permitir que essa criatividade que é nossa, né, seja manifestada de uma forma generosa. E trazer, tirar todas essas amarras de julgamento, de autocobrança. Eu não sei pintar, eu não sei desenhar, eu não sei me manifestar. Isso não é verdade. É mais uma mentira da nossa mente para nos condicionar a esse bloqueio mental, a essa trava dessa vida. Então, se permita a ter essa experiência que vai ser transformadora e maravilhosa para a tua vida. Ai, maravilhosa. Fá, obrigada. Obrigada, Lu. Por ter aceitado, disponibilizado o seu tempo, que é valioso, para essa live agora, para uma aula, né? Fabrícia deu uma aula aqui pra gente. E também para estar comigo e com essas mulheres maravilhosas, de sexta a domingo, em Santa Isabel, São Paulo, no Vale do Samurai. Então, para conduzir essa turma da Imersão Ser Mulher. Muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada. Agradeço e honro isso. E os teus familiares que também estão ali, né? Sim. Aceita, que dá esse suporte, essa sustentação. Né? Agradecer os que estão aqui do meu lado também, dando esse suporte, essa sustentação. Para que a gente consiga manifestar a nossa alma criativa, a nossa vida próspera. Sim. Beijão a todos vocês. Muito obrigada por todos que estavam aqui na live. Beijão, Lu. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.